De fato, poucas coisas se salvam dessa vitória do Internacional aqui no Beira-Rio contra o Vitória. A principal delas são os 3 pontos, a saída da zona de rebaixamento. Apesar de uma partida muito ruim, mais do mesmo que a gente estava vendo antes da parada para o Super Mundial. Mas vamos tentar pegar o copo meio cheio. Um golaço de Bruno Tabata deu os 3 pontos para o Inter no final do jogo e o Colorado está longe neste momento da zona de rebaixamento. Nesse vídeo a gente fala sobre tudo isso, é claro, depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Eu errei meu palpite, eu botei que seria 2-0 pro Inter. Mas isso foi no meu palpite do resultado cravado, porque no outro deu nós, botei vitória do Inter, menos de 2,5 gols no jogo, deu certo. Bom, o Internacional, rapaziada, venceu o Vitória aqui no estádio Beira-Rio por 1-0, com uma pintura do Bruno Tabata, um golaço no finalzinho do jogo, em mais uma atuação ruim. O Inter não foi hoje, depois de 15 dias de férias, de 1 semana e meia de treinamentos no CT Parque Gigante, o Inter foi o mesmo que a gente estava vendo antes da parada. Um jogo nervoso, com momentos de vaias aqui no estádio Beira-Rio, mas o principal, a vitória. Bom, vamos lá. Vamos primeiro pegar o copo meio cheio aqui, tá? Vamos pegar primeiro o copo meio cheio. O Internacional sai do Z4 momentaneamente, vai para a 13ª colocação, 14 pontos, deixa o Vitória, que foi o adversário de hoje, dentro do Z4, é o 17º, primeiro dentro da zona com 11 pontos. O Internacional tem ali uma pontuação melhor do que a do Vasco, que ainda joga na rodada. São Paulo, que pelo menos no momento que eu tô gravando ainda não terminou, mas tá perdendo pro Flamengo. Também que o Santos, que ainda joga na rodada. Vamos lá, o Inter deve ficar essa rodada ainda fora do Z4. A gente não debatia aqui rebaixamento, a gente debatia o Inter não poder estar dentro da zona de rebaixamento e o Inter saiu desse Z4 hoje, tá? O que a gente precisa olhar agora? E eu não trato nem como copo meio vazio, e sim como um alerta. A gente tem que colocar esse sinal de alerta aqui. O Inter, mais uma vez, jogou muito mal. Jogou muito mal contra o Vitória, com alguns momentos em que teve uma superioridade, é natural, o Vitória é um time que por mais que no início dessa rodada estivesse uma posição acima do Inter, é um time pior que o Inter, né? Não vamos comparar aqui o Vitória, que teve troca de treinador, a chegada do Carpini essa semana, com o Internacional em elenco, né? Em time. É outro time, é um time muito mais fraco que o do Internacional. Agora, a gente precisa citar aqui que o jogo do Inter, sim, foi muito ruim. O Inter começou com uma grande novidade, tá? E isso mostra pra mim que o Roger não confia, ou não tá gostando, ou as duas coisas, é claro, do Ramon na lateral esquerda. O Ramon começa no banco, ele seria o substituto natural do Bernabei. O Roger botou por ali o garoto Vitor Gabriel, que é dessa posição, né, de origem, na base do Sport, veio para a base do Inter como lateral esquerdo, se descobriu um grande zagueiro ali. Ele começa com o Vitor Gabriel na lateral esquerda e o Cleiton Sampaio formando dupla de zaga com o Vitão. Até acho que o primeiro tempo do Cleiton Sampaio não foi ruim, mas também, vamos lá, o Vitória não exigiu tanto do Internacional no primeiro tempo. No segundo até um pouco, a gente vai chegar lá. O Vitor Gabriel não foi bem de lateral esquerdo, isso é importante salientar aqui. O Aguirre não estava mal, estava marcando bem, mas ofensivamente não estava bem na lateral direita do Inter. Vitão e Cleiton Sampaio não foram tão exigidos. E aí do meio para frente tem alguns pontos positivos. Por exemplo, para mim o Bruno Henrique não foi mal. O Bruno Henrique não fez um jogo ruim, até saiu no segundo tempo aplaudido pelo torcedor do Internacional. O Thiago Maia fez uma partida em que ele teve muito a bola no pé por ser esse primeiro volante, saída de 3, buscando a bola, mas assim, nada demais também do Thiago Maia. O Bruno Henrique, eu acho que fez um bom jogo. O Carboneiro, muito participativo, acho que poderia ter sido mais acionado pelo meio de campo do Inter. O Alan Patrick tentando pegar a bola e distribuir, acho que ele não fez um grande jogo, foi preciosista até em alguns momentos, de demorar para soltar a bola, teve 2 ou 3 oportunidades no primeiro tempo que ele podia ter soltado a bola mais rápido, não conseguiu. O Wesley perde um gol
vamos lá, não vou dizer que feito, mas ele recebe uma assistência quase na pequena área, a bola meia altura, ele se joga na bola e chuta por cima do gol no primeiro tempo. É um gol que não dava para perder o Wesley. Mas também não foi um Inter muito brilhante no primeiro tempo. O Borré eu gostei, o Borré fazendo pivô é outra coisa, né, gente? O Ener Valencia, com todo respeito a ele, Ricardo Matias, outros jogadores que possam fazer essa função, cara, o pivô do Borré é um negócio surreal. Ele acerta mais de 90% dos pivôs que ele faz. Domina, de costas, controla a bola, os caras batem nele, ele segura, resiste, distribui também. Foi um primeiro tempo que foi ruim do Inter, por quê? O Inter estava jogando em casa contra o Vitória. O Inter tinha que ser muito mais agressivo contra o Vitória em casa. E aí vocês vão pensar, mas o Vitória montou um ferrolho. Não foi por aí. O Vitória não montou esse ferrolho todo, que estava todo mundo atrás da linha da bola, todo mundo ali dentro da área. Não foi desse jeito. O Vitória deixava espaços pro Inter, justamente por ser um time fraco. Não que eles não estivessem tentando montar o ferrolho, mas não conseguiam. O time do Vitória é fraco. Então tinha espaço pro Inter jogar. No segundo tempo, o Roger faz uma alteração, ele bota o Alan Benítez na vaga do Cleiton Sampaio, devolve o Vitor Gabriel para a zaga, bota o Alan Benítez na direita e inverte o Aguirre pro lado esquerdo de lateral, tá? O Alan Benítez até tem participações interessantes, ele bota um cruzamento na cabeça do Borré, que o Borré manda por cima do gol, um belo cruzamento do Alan Benítez, perdão. Entra depois o Ener Valencia na vaga do Bruno Henrique, e isso é importante salientar. O Ener Valencia perde um gol de cabeça que pra mim não dá pra perder, e é mais um gol perdido do Ener Valencia, óbvio que tem que se incomodar, não dá, mas ele foi participativo do ponto de vista positivo, tá? Ele participou bem do jogo, também fazendo parede, que não é a melhor característica dele. Eu sempre defendo isso aqui, o Ener Valencia, não vou dizer que ele não sabe fazer, mas não é a principal característica dele fazer o pivô, como eu citei o Rafael Borré. O Valencia conseguiu distribuir jogo, conseguiu criar oportunidades em combinações de jogadas com o Alan Patrick, com o Carboneiro em determinado momento, que daí depois pareceu que cansou, e aí ele sai para a entrada do Bruno Tabata, e aí o Roger devolve o Wesley para a ponta esquerda e bota o Tabata pelo lado direito. E o que acontece? O Internacional até melhora, de certa forma, no jogo, mas assim, ainda bem aquém do que um jogo contra o Vitória da Bahia dentro do estádio Beira-Rio. Muito aquém do que é um jogo contra o Vitória da Bahia no estádio Beira-Rio. Então, assim, tinha que melhorar ainda mais, tá? Tinha que melhorar ainda mais o Internacional dentro da partida, e isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Sai o Carboneiro, que até teve, como eu disse, participações interessantes, acho que poderia ter sido mais acionado. Entra o Tabata cria uma ou outra jogada pelo lado direito, o Roger ainda bota o Gustavo Prado tentando criar pelo lado esquerdo. Mas aí sim, no segundo tempo, quando estava 0-0, o Vitória viu que dava para segurar o empate. Ficou claro, notório isso. E aí, o Gustavo Prado não conseguiu criar muitas chances. Entra o Ricardo Matias, também não foi tão participativo. E aí o Vitória começou a explorar contra-ataques. Cria pelo menos duas grandes chances que o Rocher salva. Rocher no seu retorno foi muito bem. Ele faz uma defesa de um chute de longe, porque ele estava adiantado. O jogador do Vitória tentou uma finalização de fora da área e ia pegar o Rocher desprevenido. Ele defende no cantinho. Depois uma outra grande defesa para manter 0-0. Poderia acabar sendo pior. E aí vem o golaço do Bruno Tabata. Um cruzamento do lado esquerdo. Uma bola que sobrou um pouco à frente da entrada da grande área, já dentro da área, e o Tabata numa bola que não era nem meia altura. Se fosse meia altura, seria fácil, entre aspas, o gol do Tabata. A bola tá acima da meia altura, ele tem que levantar o pé e dar um balaço no ângulo, um golaço do Internacional para esse Beira-Rio que já tinha torcedores vaiando, torcedores que já tinham ido embora. Quem ficou aqui comemorou esse golaço do Bruno Tabata e essa vitória fundamental do Inter. Em resumo, o Inter foi mal. O Inter não jogou bem. O Inter foi mais do mesmo que estava apresentando antes do Super Mundial. Depois de 15 dias de férias, ter o descanso físico e mental que o Roger tanto salientou, e mesmo assim o Inter, com uma semana e meia de treinamentos, pelo menos 10 dias para mais, o Inter não fez um bom jogo. É o que a gente chama de vitória culposa. O Inter parecia que não queria ganhar, mas acabou ganhando. Ainda bem, saiu do Z4, ufa. E agora o Inter vai ter um jogo semana que vem, vai ter uma semana para trabalhar o jogo contra o Ceará no Beira-Rio. E vamos lá, 11 da manhã, domingo, Beira-Rio deve estar lotado. O Inter tem que atropelar o Ceará e tem que não só vencer, mas convencer também. O que tu achou sobre o jogo? Deixa tua opinião nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada, que eu volto daqui a pouco para a gente falar do vestiário do Inter. Beijo, um abraço e até a próxima.